Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política não há salvação vai tratar do recente reconhecimento do Estado palestino por 3 nações europeias, 2 da União Europeia, uma não, no caso aqui não está na União Europeia, é a Noruega, as outras 2, que ali estão, é a Irlanda, a República da Irlanda e a Espanha, e ao que consta foi sobretudo o primeiro-ministro espanhol, o presidente do Conselho de Governo, Pedro Sánchez, que foi o grande líder desse processo de reconhecimento e conseguiu com isso angariar o apoio desses 3 países ao reconhecimento da Palestina como um Estado. Veja-se que há pouco tempo nós tivemos também, há poucos dias, na ONU, uma tentativa também de se fazer o reconhecimento do Estado palestino. Nesse contexto do massacre que Israel promove dentro da faixa de Gaza, já houve até a acusação por parte da África do Sul com o engajamento do Brasil nessa ação de genocídio que estaria sendo cometido ali na faixa de Gaza. A gente até já tratou desse tema aqui anteriormente, falamos inclusive com o professor Salim Nasser tratando desse assunto, e o que nós temos aí é uma situação de, eu diria, mais do que desagravo aos palestinos, mas sobretudo de reconhecimento que se não houver a solução de 2 estados, você não vai ter como resolver esse problema, Ou, se pelo menos não houver o reconhecimento da necessidade de haver um Estado palestino, alguma coisa que a rigor já deveria existir desde lá o final dos anos 40, quando se criou o Estado de Israel, quando se fez a divisão da Palestina histórica, mas até agora, pelo jeito, não se avançou muito. E diante das atrocidades cometidas por Israel ali na faixa de Gaza, essa questão se tornou ainda mais premente. Claro, como sempre ocorre, houve uma reação muito forte, muito dura do governo israelense, que sempre ali colocando como um atentado à existência de Israel, como uma coisa ultrajante. Os Estados Unidos, por meio da sua diplomacia, também afirmaram que não é assim que se faz, que deveria haver algo negociado, mas a gente sabe que essas negociações jamais caminham, elas simplesmente não avançam, não ocorrem a contento e são frequentemente aí sabotadas, desrespeitadas. A legislação internacional é reiteradamente desrespeitada pelo Estado de Israel nesse caso. Enfim, há um tema na mesa, um tema importante. E é o caso da gente entender como é que não só isso, esse reconhecimento impacta a situação ali, o significado dele, como é que a gente entende isso dentro de um processo de reconhecimento do Estado da Palestina por vários outros países do mundo. Na realidade, a maior parte deles. Há uma minoria de países que hoje não reconhecem a Palestina como Estado, notadamente Estados Unidos, Canadá, a maior parte dos países da União Europeia, que não reconhece, do mundo anglo-saxão de modo geral, a Austrália, por exemplo, também não reconhece o Estado da Palestina, mas o fato é que a grande maioria das nações, inclusive predominantemente na América Latina, já tem esse reconhecimento. Qual o significado, portanto, desse novo passo que foi dado por 3 importantes nações europeias? Qual o impacto disso na região? Porque a gente sabe que há ali uma questão de relações complicadas, para dizer o mínimo, entre Israel e seus vizinhos árabes, com o Líbano, com a Síria, tem a ocupação das colinas do Golã. Nós temos também uma relação sempre problemática, complexa com o Egito, que é um país com quem Israel mantém relações, mas nunca relações tão fáceis. Enfim, é uma situação muito enredada. E mesmo a relação desses países árabes com a própria Palestina, Como é que se coloca? Nós temos muitos refugiados palestinos, por exemplo, na Jordânia, Como é que fica isso? Enfim, para tentar entender esse cenário altamente complexo, a gente tem aqui uma convidada especialíssima para tratar desse tema, que conhece profundamente a política na região, tanto do ponto de vista da política interna das nações ali da região, como também na relação entre elas, que é a professora Natália Kalfá, que é cientista política, fez o seu doutorado no Departamento de Ciência Política da USP, tratando da política interna libanesa, do intricado sistema político libanês, um sistema consociativo em que você tem ali uma série de mecanismos de acomodação entre os vários grupos
religiosos que existem no Líbano e que, enfim, precisam ser de alguma maneira acomodados dentro daquele sistema, conhece também a política internacional que afeta aquela região, é professora da IPSA Summer School, que é como diz o nome, a escola de verão da Associação Internacional de Ciência Política, a IPSA, ou International Political Science Association, trabalhando ali na área de metodologias qualitativas, né, que é uma área na qual ela trabalha, com a qual ela lida, enfim, e ela ministra ali cursos dentro dessa área. Ela é também secretária-geral do ICARAB, o Instituto da Cultura Árabe, e tem ali uma série de pesquisas voltadas a esse tema. Mesmo na IPSA, ela ocupa 2 comitês temáticos de pesquisa que lidam justamente com esse tipo de assunto, né? Ela atua, por exemplo, no comitê de política e etnicidade e de religião e política, dentro da Associação Internacional de Ciência Política, ou seja, assuntos profundamente vinculados a esse com o qual nós vamos estar aqui trabalhando hoje. Bem, já falei muito, eu não quero me estender demais, eu quero dar as boas-vindas primeiro à Natália, agradecer muitíssimo ela ter aceitado esse convite, que diante do imediato que foi também o anúncio por parte de Noruega, Espanha e Irlanda desse reconhecimento, também foi um convite muito feito em cima da hora e ela foi tremendamente gentil de aceitar ter essa conversa. E além de dar as boas-vindas e agradecer, eu vou começar, claro, fazendo uma pergunta. Natália, por favor, o que significa esse reconhecimento, nesse contexto agora, dessas 3 nações europeias do Estado palestino? Bom, Cláudio, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, dizer que é verdadeiramente um prazer estar aqui no Fora da Política Não Há Salvação, que é, na verdade, uma instituição já estabelecida, né? Então, fico muito honrada de estar aqui e de ter sido convidada para falar desse assunto, que é um assunto que acaba sempre sendo bastante conjuntural, não é? Então, normalmente, tudo que a gente tenta acompanhar é bastante colado às novas decisões, ou aos novos comentários, ou às novas tentativas de criminalização, de judicialização e assim por diante. E há pouco espaço para a gente realmente desenvolver os significados disso um pouco mais profundos, ou talvez o histórico disso um pouco mais profundo. Então, é uma ótima oportunidade para falar disso. Num primeiro momento, o reconhecimento do Estado palestino é bastante significativo. É bastante significativo porque ele, embora não contemple, digamos, países todos os países de peso da União Europeia ou dessa Europa ocidental, e nem os países do G7, por exemplo, a gente está falando de um reconhecimento que, em termos de legitimidade, é bastante significativo. É um reconhecimento que traz um aporte significativo para a pauta da causa palestina, que vem ganhando corpo e vem ganhando, digamos, vem incorporando novos agentes para essa pauta, movimentos sociais, países. Então, diplomaticamente, o apoio muda, mas também em termos de movimentos de base. A gente vem falando num movimento de intifada global estudantil, por exemplo, que vem se somando às fileiras dessa causa palestina, por exemplo, né? Ainda que aqui a gente tenha que separar, então, o que é causa palestina enquanto um movimento histórico pela autodeterminação e pela independência, e o que foram os eventos do 7 de outubro. Porque eu acho que o que foi significativo é que o evento do 7 de outubro trouxe à baila a oportunidade de se resgatar a pauta da demanda palestina para a discussão pública, como ela estava, por exemplo, nos anos 90, quando do Acordo de Oslo. E o que é mais significativo aqui é justamente o reconhecimento ter sido pela Noruega, porque há uma inversão, inclusive, porque há uma inversão da lógica. E acho que aqui é um dos grandes chamarizes aqui desse anúncio. Mas outra coisa que chama bastante atenção, antes de eu falar um pouquinho desse significado da inversão da lógica, eu acho que está um pouco nas frases que foram usadas, né? Tanto pelo Pedro Sanches, quanto pelos primeiros ministros,
irlandês, porque a ideia é garantir o reconhecimento de Israel, distanciar o Hamas do povo palestino. Acho que isso são pontos assim bem marcados nesses discursos, e a ideia de garantir um retorno desse movimento de autodeterminação, de forma que oblitere que a luta, na verdade, está inviabilizando a solução de dois estados. Então, volta a discussão de dois estados à baila. E a ideia aqui, como o primeiro-ministro da Noruega falou, por exemplo, é de manter viva a única alternativa. Então, olha que interessante, é entendida como a única alternativa política, ou a única solução política viável para este conflito. Então, a ideia aqui é manter vivo o projeto de Oslo, 30 anos depois. E há também o ponto de falar em dar força ou dar palco para forças moderadas, e aí aqui a necessidade do distanciamento do Hamas. Então, claro, isso pode trazer outros países também. Está se falando que Malta e Eslovênia devem ser os primeiros países a entrar e fazerem anúncios semelhantes a esse anúncio, que foi um anúncio, né, foi um anúncio coordenado. Hoje, tanto Malta quanto Eslovênia estão no Conselho de Segurança da ONU como membros não permanentes, né? Então, é um movimento que não é só simbólico, é um movimento que é muito importante justamente pela virada de reconhecimento. E aí, eu queria falar um pouco do que eu anunciei, que era aquela virada de chave. Então, em 93, com os acordos de Oslo, uma das coisas mais importantes foi que, a partir daquele momento, a OLP passou a ser entendida enquanto um agente legítimo de diálogo. Então, ele passou a ser entendido enquanto um par com o qual se podia negociar. Então, claro, a LP tinha aberto mão da luta armada, tinha tinha aceito a fórmula da troca de terra por paz. Então, aquilo naquele momento foi uma virada muito importante para a identidade do movimento de autonomia palestina, né? Foi o aceite, digamos assim, daquelas fronteiras pré-67 foi muito significativo, porque ele marca, a partir de então, o estado de coisas basal, digamos, de qualquer negociação. Então, Oslo foi absolutamente significativo. Então, quando a OLP é entendida enquanto um agente legítimo, com quem se pode dialogar, um agente político per se, e não um agente radical, extremista, não é, irracional. Então, enquanto há essa virada de chave em Oslo, hoje a virada de chave é um pouquinho diferente. Hoje a ideia é dizer que primeiro se tem o Estado reconhecido e depois o Estado de facto. Enquanto antes a ordem jurídica das coisas era diferente. Antes a ideia era criar um Estado de facto para depois criar ele juridicamente, né? Embora os entendimentos das zonas em Oslo já estava tudo prescrito naquele momento. Hoje a gente tem, então, uma ideia inversa, que primeiro é necessário normativamente reconhecer o Estado palestino, embora, claro, ele já esteja reconhecido aí por 140, 146 países, mas aí inverter essa lógica talvez para forçar uma criação efetiva do Estado palestino no solo, porque até então ele era, digamos, essa entidade como Estado observador não membro. Agora ele muda de categoria na ONU também, como você anunciou na tua abertura, e isso é um movimento paulatino mesmo de uma mudança no status jurídico, de um Estado que na prática não existe, mas no imaginário sempre existiu, e também que foi paulatinamente, digamos, abrindo mão do contorno territorial
de como essa nação é imaginada, para como ela é efetiva. Isso está de acordo com os movimentos sociais ou da juventude palestina hoje? Aí é uma outra discussão que a gente poderia até fazer uma pesquisa específica, né? Como é que essa população entende hoje a ideia de Palestina? É muito descolado do que, digamos, o que está sendo pensado ou discutido na Assembleia da ONU. A gente pode naturalmente imaginar isso. Mas aí, enfim, acho que a gente entraria aqui numa discussão diferente de descolamento da diplomacia em relação às mobilizações sociais e assim por diante. E acho que a discussão também do porquê a violência acaba sendo uma alternativa enquanto autonomia para essa, ou para parte dessa população, por que que a ideologia radicalizada é uma saída, deve também nos interessar, para além da gente rechaçar o terrorismo. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada, porque eu gosto de fazer estudos sobre terrorismo. A maioria das pessoas talvez não goste, não é? Mas assim, Uma coisa é não gostar do terrorismo, outra coisa é não gostar de fazer estudos sobre terrorismo, né? Exato. Até É porque preciso hoje os estudos entender. são... Exatamente, são os estudos críticos de terrorismo, que é, na verdade, o que é mais no estado da arte. Então, quando a gente pensa nos estudos críticos de terrorismo, para além do que é legítimo e do que é ilegítimo, né? Para além dessa narrativa, ou claro que para além das catástrofes humanitárias, ou para além da morte de civis, etc., o que se quer pensar muito são as causas raízes desses movimentos, e entender por que a alternativa, e aqui eu estou falando de Estado Islâmico até, enfim, movimentos que são por autodeterminação nacional, né, em que pese as suas diferenças. Porque essa alternativa é uma alternativa que chama atenção. Por que que essa alternativa é uma alternativa que captura esses jovens ou esses não jovens, ou às vezes é uma população de esquerda, às vezes não, enfim, cada caso é um caso, e eu acho fundamental entender dessa forma, mas por que isso captura? Se eu puder fazer aqui um paralelo, que eu não sei se é devido, mas só como instrumento de pensamento, tá? É como a gente entender o radicalismo de extrema direita como alvo do nosso simples e último rechaço, do nosso não diálogo. Ou seja, enquadrá-los na categoria do irracional, do fascismo, do não dialogável. Porque, no meu entendimento, acho que se ganha pouco com essa forma de entender as coisas, ou de não entender, porque, na verdade, aqui se fecha caso, né? Quando a gente. Aqui já estou entrando numa outra discussão, mas quando a gente categoriza um grupo Pode enquanto abrir terrorista. parênteses, viu, Natália? Não se preocupe. Eu vou abrir e vou fechar. Quando a gente Pode. categoriza um grupo enquanto terrorista, essa categorização ela é cheia de significado político, né? Então, muita gente na teoria política e nas relações internacionais vai se debruçar sobre isso. Então, aqui é bem fundamental entender que essa ferramenta de significado atribui valor e atribui legitimidade ou não para esses grupos. Então, para além da gente pensar o terrorismo, acho que mais significativo, inclusive para a gente pensar o pós-conflito, inclusive para a gente pensar a solução de dois estados ou de um estado, inclusive para a gente pensar a reconstrução, é fundamental que se entenda o apelo dessas populações, né? Isso vale para a direita israelense e isso vale para o terrorismo do Hamas. Então, eu acho que há mais conteúdo para a gente tentar extrair de como a ultradireita israelense e os ultra-ortodoxos religiosos dos assentamentos, por exemplo, entendem o seu conceito de Israel, de Eretz Israel, de grande Israel, e qual é o entendimento do Hamas, por um outro lado, não estou querendo fazer uma comparação tão rasa, mas como exercício teórico aqui,
como o Hamas também entende. E porque as pessoas votam também no Hamas, não é? Porque Às vezes se tenta culpar, né, os palestinos, de mas vocês votaram no Hamas, agora a culpa é de vocês. A gente tem escutado às vezes esse argumento, né? exato. Quando, para qualquer cientista político, a camada do voto ela é muito mais ela é muito mais complexa, né? São várias camadas do eleitor, tanto do eleitor de esquerda quanto do eleitor de direita. Então, o eleitor que votou no Hamas, sim, pode ser que ele veja a solução de dois estados como uma solução falida, que é essa solução que traz é, Espanha, Irlanda e Noruega que fizeram um reconhecimento do Estado palestino. Mas pode ser também que esse eleitor do Hamas tenha votado, e aqui a gente precisaria fazer uma pesquisa, que obviamente não há dados para isso, obviamente há um problema de transparência, N questões de estudo de campo aqui para tratar isso, mas provavelmente há uma camada desses eleitores que também votam, então, pela ausência de uma alternativa política moderada, como chamaram esses líderes europeus, viável, mas há também aquele que entenda, então, que por essa ausência, a escolha armada é a única escolha. Porque quando a OLP abre mão da escolha armada, a OLP entrega muita coisa e, de volta, na prática, a OLP recebeu um aumento exponencial dos assentamentos a partir do final da década de 90 e começo dos anos 2000, que é justamente quando a OLP abre mão da luta armada e abre mão do território e faz a opção de terra por paz. Então, na mente daquele cidadão... Israel não cumpriu o acordo, dá para dizer isso? Eu acho que um dos principais entraves do acordo de Oslo foram, sim, os assentamentos. Que é um descumprimento do acordo, né? Exato, sem dúvida, sem dúvida. E outro principal problema do acordo de... Acho que eu falaria três coisas. O crescimento exponencial dos assentamentos, apesar da assinatura do acordo, a continuidade dos ataques terroristas, porque é aí, justamente, que o Hamas também passa a ganhar muita força, e o tratamento das grandes questões sensíveis como questões de status final. Então, Jerusalém como capital, Jerusalém Oriental, a questão do retorno dos refugiados, a questão da militarização de determinadas secções, né, prescritas no Acordo de Oslo, e assim por diante. Então, essas questões de status final são as grandes questões chave que assim, atravancam, digamos, o processo de paz israelo-palestino, e que foram deixadas para posteriori, justamente porque elas são muito difíceis de serem resolvidas. Lamentavelmente, acho que são esses três movimentos, né? O aumento do número de ataques terroristas, a letalidade deles, porque a tecnologia também mudou, então isso é importante da gente falar. A própria estrutura de Oslo e o aumento exponencial dos assentamentos. Assim, ali não havia vontade política. A sensação da população palestina foi de traição. Isso a rua palestina se sentiu bastante traída. Então, por quem? Pela OLP? Pela OLP, exatamente. Por ter entregue e não ter recebido de volta. Então, há essa parte da população que se viu absolutamente despossuída destituída dos seus direitos, que entregou muito e recebeu pouco de volta. Claro, eu sempre falo com maior ênfase na perspectiva palestina e árabe, mas a narrativa ou o imaginário do colono assentado israelense
É um imaginário de que ele tem direito divino sobre aquela terra. Então, portanto, ele também se sentiu destituído de direitos com Oslo. Tanto que Yitzhak Rabin foi morto por um extremista judeu Sim. e não palestino, porque foi entendido como um acordo muito leniente para Israel. Então, o que eu acho mais fascinante disso tudo, justamente, é essa percepção de nação de cada um dos lados, não é? Porque há também o imaginário que vai sendo construído por diferentes grupos, diferentes camadas, e diferentes nações que vão sendo construídas. Agora, a gente não pode esquecer, definitivamente, do direito internacional. Então, acho que aqui, acho que a nossa conversa acabou tomando um outro caminho em relação ao que você comentava no início, que é o reconhecimento dos estados e assim por diante, mas acho que essa é uma discussão que às vezes acaba sendo pouco feita. Então, que bom que acabamos tocando um pouco nesse assunto. E pelo que você falou, fica claro uma coisa, né? Esse reconhecimento do Estado palestino por parte desses três países, a possibilidade do reconhecimento dele por mais dois, né? Você mencionou o caso de Malta e da Eslovênia. Isso é muito importante, mas me parece que é claramente insuficiente, né? Diante dos fatos, diante da situação, diante do problema que você apontou exatamente nessa, eu vou chamar aqui, no melhor sentido da palavra, digressão que você fez, mas que iluminou exatamente a insuficiência desse reconhecimento. Está correto? Sem dúvida, eu acho que é um passo muito importante. Ele foi bem recebido pelos palestinos. Os palestinos, digamos, agradeceram esse movimento, esperam que Inclusive o haja Hamas, né? Mesmo o os Hamas, né, líderes. reconhece. Exatamente. Porque eu estou Exatamente. falando inclusive o Hamas pelo seguinte, porque nessa sua fala, uma das coisas que você chamou a atenção votaram o reconhecimento passa pela ideia de dois estados, mas como é que você lida com o Hamas com isso? E o Hamas, na verdade, defende a não existência de Israel, e aí não são dois estados. Mas o próprio Hamas, sabendo que esse reconhecimento é no sentido de dois estados, elogiou o reconhecimento. É como se, de alguma forma, tivesse ali implícita a ideia de falar, olha, a gente, na verdade, é contra a existência de Israel, mas talvez se andar por aqui a gente pode voltar a conversar. Tem algo disso ou estou sendo otimista demais? Não, sem dúvida. É difícil falar digamos, do pensamento estratégico, institucional, das altas lideranças do Hamas, por questões óbvias, mas olhando historicamente o próprio movimento do Hamas, e talvez comparando o movimento do Hamas com outros agentes na região, ou com outros grupos não estatais na região, ou numa região mais expandida, que O entendam o Hezbollah, por Islã, exemplo? por exemplo, é um movimento bastante factível. Então, em primeiro lugar, o Hamas decide participar das eleições. Foram eleições limpas, foram eleições com observadores internacionais. O resultado das eleições desagradou, mas aí é do jogo, é do jogo aceitar Parece o que você faz resultado. eleição, né? Exato. Então, é do jogo democrático aceitar. Verdade seja dita, depois disso, houve um recrudescimento autoritário, não houve mais eleições, mas naquele momento o Hamas havia indicado a sua disposição em abrir mão dos ataques terroristas contra civis. Isso é muito significativo. A grande questão ali que foi capitalizada, sobretudo pelo Hamas, foram os 16 anos de cerco a Gaza. Então, isso foi deixando a população muito privada de direitos. E aí, enfim, todos os números estão aí na mídia para todos acompanharem. Mas o que eu acho significativo apontar é que o Hamas foi capitalizando em cima disso. E aí que eu chamo a atenção que boa parte daquela parcela da população talvez fez esse voto como um voto quer dizer, que outra alternativa nos sobra Voz diante de da protesto, total né? privação de direitos, exatamente. E não necessariamente que a pessoa seja um militante e tal.
mas aqui há várias camadas e tudo certo. Mas você falava da solução de dois estados e da insuficiência disso. Eu acho que neste momento, com praticamente 700 mil colonos assentados ilegalmente, e que nas últimas 3 décadas cresceram de forma bastante exponencial, a solução de dois estados, ela é uma solução morta. É uma solução que não é factível. E talvez, nesse momento, a declaração, por esse conjunto de países, essa declaração que foi casada e bastante bem alinhada, tudo, tem um efeito diplomático importante e ela é aceita, digamos, como eu comentei, pela população e que agradece esse movimento e tudo mais, mas ela é definitivamente insuficiente. Insuficiente porque justamente os bombardeios não pararam. Então, é como a decisão da Corte Internacional de Justiça, ou a decisão de que é razoável o pleito de avaliação do genocídio, ou como o TPI, que emitiu os mandatos de prisão nas últimas semanas, né? Então, para o Netanyahu e para o ministro da Defesa. É, esses movimentos são bastante bem-vindos, mas são naturalmente insuficientes porque os bombardeios continuam e, na prática, os assentamentos não estão sendo nem congelados. Há movimentação para que novos projetos continuem e há discussões de assentamento em Gaza, quando aqueles colonos foram retirados, né, em 2005. Então, antes das eleições do Hamas, quando, digamos, Israel entregou, entre aspas, Gaza para os cidadãos de Gaza, tirou seus 8 mil colonos em 2005, mas criou o cerco, né, impedindo a entrada de alimentos, de remédios, de cimento, controlando o fornecimento de água, de energia e assim por diante. Então, a diplomacia é muito importante, a diplomacia tem um papel fundamental em qualquer mudança social, mas eu tenho um pouco a impressão que a gente está falando, de novo, não sei se estou me repetindo na forma de raciocínio, mas a gente está falando de camadas. Então, o direito internacional e as pressões dentro do direito internacional são fundamentais, a diplomacia sul-sul, né, esses discursos, às vezes não tão sul-sul, agora a gente está falando de um discurso norte, mas essa movimentação sul-sul, por exemplo, alinhavada pelo presidente Lula, é bastante significativa nesse movimento, digamos, transnacional, da esquerda, que tem uma pauta pró-Palestina há muito tempo, os movimentos sociais, então eu mencionei os estudantes, isso é bastante significativo. Agora, dentro da teoria de mudança, né, social, tem o lobby, né, essa é uma influência que a gente pouco fala, porque ela é muito silenciosa, mas muito potente. Ela é muito silenciosa em termos de evidências práticas para a gente analisar, mas é uma atuação muito potente. Então, O o lobby? lobby, O lobby essa israelense onde? Nos Estados Unidos ou de forma todo mais global? lobby, ou todo lobby, eu digo, todo lobby em prol de uma causa Ah, sim, em ou geral. o lobby israelense, ou o lobby pró-Palestina, ou a fraqueza do lobby pró-Palestina, a deficiência do lobby pró-Palestina, o problema de diversidade interna e de disputas eh, dentro dessas organizações árabes, né, por exemplo, no geral, sem dúvida, impacta a eficiência desse pleito. Então, eu quis chamar um pouco a atenção essas várias variáveis, eu não gosto de falar nesses termos, mas desses vários elementos explicativos para mudança social, desde do movimento de base até a mais alta cúpula de negociação secreta. Agora, enquanto G7, por exemplo, não fizer esse reconhecimento, enquanto o Conselho de Segurança da ONU, daqueles países com Uhum. poder de veto, não fizerem esse reconhecimento, então, por exemplo, França, Reino Unido e Estados Unidos são 3 países, 3 com poder de veto, embora não precise dos 3, mas que não reconheceram a Palestina. Então, a movimentação parece estar sendo feita de uma outra forma, né? O,
o sistema ONU, nesse aspecto, ainda que a gente tenha visto como se diz, um avanço com a declaração de reconhecimento pela Espanha, Irlanda e Noruega, e que deve seguir por outros países, o avanço parece não suficiente, porque, na prática, a questão palestina só voltou à baila 70 anos, claro que ela sempre volta à baila a cada tanto, mas se a gente for pensar nessa história mais curta, ela só voltou à baila, pela violência. Por mais Hum. triste que isso seja, a verdade é que o Hamas trouxe de volta a essa pauta. E hoje o que a gente vê é que parece que a mudança vem sendo feita através do BDS, que é o boicote, desinvestimento e sanções, quer seja de forma privada, pelos cidadãos, quer seja por governos que param de fazer, por exemplo, acordos militares. A Turquia recentemente confirmou a suspensão desse comércio, a ruptura de contratos militares. O Brasil, por exemplo, tem uma relação nesse sentido bastante estreita, assim, embora não seja o maior peso da balança comercial brasileira, mas não é, mas são relações bastante estáveis. Então, enfim, é, parece que a movimentação para a mudança vem de um outro lugar que não esse lugar do sistema ONU. Justamente porque o sistema ONU e as suas enormes necessidades de maior diversificação, ampliação dos membros do Conselho de Segurança, maior inclusão não só das agendas, mas também de outros atores, não responde, digamos, está um pouco descolado da realidade atual do nosso sistema internacional. Então, enquanto esses países ainda estão na chave da solução de dois estados, para quem acompanha o conflito, não há solução de dois estados hoje viável e parece que a solução hoje é um compartilhamento de poder através de um estado só. Então, um estado, talvez binacional. E aí, curiosamente, você mencionou a minha pesquisa com o compartilhamento de poder no Líbano, que, enfim, com todas as mazelas que o Líbano tem, e eu não quero dizer que o sistema libanês seja um sistema a ser copiado, mas o fato é que existe uma engenharia institucional, existe uma engenharia dentro da ciência política, que tem vários modelos da Irlanda do Norte, enfim, até a Palestina, E não é à até toa o que a Iraque. República da Irlanda entrar nisso tem um significado grande também, né? Desse ponto de vista. Exato, Tudo bem, a Irlanda do exato. Norte, onde você Agora a gente tem está falando. o imbróglio, mas a República da Irlanda, enfim, estamos falando de irlandeses ainda que em dois lugares diferentes, tem um significado, porque a gente está falando de um povo que lutou também por autonomia durante muito tempo. E uma parte dele continua sem ter autonomia, inclusive uma parte dele não quer autonomia, né? São os unionistas da Irlanda do Norte. Sem dúvida. E tão significativo é o caso da Irlanda, mas não só dela, mas eu vou falar aqui da Irlanda, embora a gente pudesse falar da Holanda, dos anos 50, a gente pudesse falar de Bósnia e Herzegovina, a gente pudesse falar da Suíça, da Fórmula Mágica na Suíça, enfim, há vários modelos, há várias engenharias, há várias combinações desse compartilhamento de poder, mas o IRA na Irlanda começa esse pleito por autodeterminação com a luta armada, com os atentados terroristas, né? Para quem viveu os anos 90 naquela realidade, eu às vezes faço esse jogo em aula de colocar a imagem dos terroristas do IRA sem legenda e pergunto, às vezes, para quem está na plateia, para os alunos, ou enfim, da onde é essa imagem? E imediatamente a resposta é que ela é do Iraque, ou ela é do Sudão, ou ela é da Somália, ou ela é do Líbano, enfim. E é uma imagem tipicamente europeia, da violência enquanto muito parte dessa história também europeia, liberal, sistema ONU, multilateral e assim por diante, democrático. Então, assim, a violência perpassa
essa história política democrática também, né? E a gente, assim, talvez de forma muito conveniente, acaba tendo uma memória curta também em relação à história, a nossa, entre aspas, história ocidental, né? Enquanto, digamos, reservaria para o Oriente uma visão de irracional, bárbara e assim por diante, quando, na verdade, grandes exemplos de uso da força, uso de ataque contra civis, é justamente a história, entre aspas, europeia. E aqui, para parar de falar disso agora, um exemplo clássico que é a própria fundação do Estado de Israel. Então, entendendo Israel dentro do imaginário ocidental, esse Israel branco ocidental, né, democrático, como um Israel excluído de um meio, de um entorno árabe autoritário, foi esse Israel que usou de terrorismo do Haganah, do Irgun, etc., explodindo civis e, sei lá, o Hotel King David, por exemplo, para alavancar as suas demandas de autodeterminação contra o Império Britânico, que na época era o mandato britânico para a Palestina. Antes de Então, 47, portanto. exato. Então, assim, só para chamar um pouco da atenção de que, por mais que a gente queira rechaçar a violência, há muito que se aprender também com a violência e por que que a violência é uma escolha para determinados grupos, Por que ela foi como ela é utilizada, afinal utilizada. de contas, né? Exato. E que produtos ela gera, né? Também acho que essa é outra questão. Por que ela foi utilizada? Por que ela foi. Talvez por ser a única escolha disponível naquelas circunstâncias para certos atores, né? Única, pelo menos, que eles enxergavam como plausível diante da situação, e ela gera certos resultados. Sem dúvida. E aí você falou anteriormente sobre essa evolução, e é muito provável essa evolução de uso da violência mais radicalizada no momento para conseguir demandas políticas. As demandas políticas, uma vez obtidas, fazem com que haja um movimento de normalização, de incorporação desses agentes na política doméstica. Então, eles vão ganhando os benefícios através da distribuição de recursos estatais ou do gerenciamento daqueles recursos administrativos, eles entram no jogo normal da distribuição de poder, né, de recursos, de valores, de bens, e aí com isso racionalmente faz sentido essa troca. E aí, paulatinamente, há uma normalização desses grupos. No Líbano, isso se chamou de libanização do Hezbollah. Como, enfim, curiosamente, como se o Hezbollah não tivesse nascido Não no fosse Líbano, libanês, né? mas a ideia é que ele se normalizou, ele se incorporou dentro do modus de funcionar. Então, ele Do sistema político. exato. Então, ele entra nas eleições legislativas em 92, em 2005 ele vai fazer parte do governo, então do executivo, aí ele passa a ter ministros, sempre, claro, numa relação da escolha das lideranças, que precisam fazer uma inflexão ideológica, e isso acontece naturalmente, vai acontecer com o Hamas também, e também do arranjo político que permita essa incorporação de novos atores. E aí a disputa política é essa, por mais espaço e por novos atores e por novas agendas serem incluídas, digamos, na coisa pública. Isso é fazer política, não é? Novos atores, novas agendas, novas demandas e uma oscilação dessa dinâmica de poder. Senão a gente está falando de um Estado autoritário que continua com as mesmas forças e com as mesmas agendas sempre ao longo de décadas. E que a gente vê em um monte de lugares, né? A própria normalização, para usar a expressão até que você usou, por exemplo, das Farc na Colômbia, de outros grupos guerrilheiros em outros países da América Latina, né? Você tem a ELN, né? Você tem esse mesmo tipo de processo, né? Em que, num dado momento, um grupo que atua de forma violenta e, nesse sentido, ilegal naquele contexto, ele acaba sendo incorporado para justamente buscar outro tipo de caminho, né? Pelo menos na política interna, né? Você está falando do Hezbollah, né? É diferente, por exemplo, a relação que o próprio Hezbollah tem com Israel ao lado, né?
Porque Israel, porque o Hezbollah nasce para combater a presença israelense no sul do Líbano durante a Guerra Ah, Civil. Então, há uma questão de política externa, há uma questão militar externa, porque havia a presença israelense desde 82, Israel só vai sair do sul do Líbano em 2000, e essa é a grande vitória do Hezbollah, né? A capacidade de, digamos, capitalizar em cima e se alavancar em cima dessa vitória, tanto em 2000 e depois em 2006, que é quando tem a guerra durante o verão. Então, sim, há uma diferença, e há também uma diferença com outros grupos. Então, a gente talvez não possa esperar esse mesmo movimento, como das guerrilhas, ou como dos movimentos de libertação nacional e tantos outros. Não podemos comparar, por exemplo, com o Estado Islâmico, porque aqui a gente já está falando de uma outra ordem, embora a gente sempre chame a atenção para o movimento de governança, né, para a dinâmica de governança que esses grupos têm, e como eles acabam, enfim, organizando o dia a dia, coletando impostos, se financiando, por que faz sentido se mobilizar, entrar nesse exército, enfim, é uma outra discussão. Então, tudo isso para dizer que são várias etapas ou somadas, ou talvez várias variáveis, né, vários elementos que vão se somando a esse pleito palestino. Então, a ideia de fazer o esforço diplomático é tão importante quanto fazer os esforços de base. Agora, as atividades terroristas não podem ser tiradas da equação, porque elas são, lamentavelmente, uma realidade. Ainda que a gente precise condená-las através dos instrumentos que a gente tem do direito internacional, e que elas precisem ser, digamos, endereçadas nas suas causas para que o problema seja resolvido, para além da pura e simples condenação. Aqui eu estou falando para vários fenômenos, não só para esse. agora, qual é o papel dos vizinhos árabes? Né? Porque a gente, enfim, fala sempre do contexto palestino, pensa na solidariedade que, de certa maneira, existe hoje, muito mais globalizada, a causa palestina. Você falou dos estudantes, e a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, em países da Europa. Agora, parece que os vizinhos árabes não ajudam muito também, né? O próprio governo da Jordânia, o governo do Egito. Como é que a gente pode entender o papel desses vizinhos nesse processo? Eu acho que a gente precisaria. Seria uma resposta muito longa, porque, como a gente está falando, se a gente quiser fazer o marco assim, de análise, o recorte em 47, esses países tiveram diferentes posições, e ao longo do tempo eles também tiveram diferentes posições. Então, são 22 países na Liga Árabe, e a gente está falando de quase 80 anos. Então, há muita variação, como você pode imaginar, há muita diversidade interna. Então, falar de Norte da África é completamente diferente de falar de Levante, falar de países de maioria muçulmana é completamente diferente de falar de países de compartilhamento de poder como o Líbano, que tem uma minoria cristã significativa. Falar da década de 40 é bem diferente de falar agora de 2020 com os acordos de Abraão. Então, eu acho que a gente poderia primeiro dizer que esse sempre foi um conflito muito internacionalizado. Então, como essa questão ela nasce como uma questão internacional, né? Uma questão orientada pela ONU, que faz uma recomendação, que há inclusive a participação do Oswaldo Aranha, o brasileiro presidindo a sessão que, enfim, recomenda a partilha. Os países árabes, de forma geral, se opuseram ao movimento sionista e à imigração judaica desde a década de 20 e 30, de 1920, 1930, quando ainda a região estava sob o mandato britânico. Então, os líderes árabes, tanto na Palestina como nos países vizinhos, protestaram o plano de partilha das Nações Unidas de 47, houve rebeliões internas
não só de Palestina, houve tentativa de negociação diplomática de alguns representantes, o papel da Síria foi importante, até um papel significativo dos cristãos desse movimento e assim por diante. Em 48 teve a Guerra Árabe-Israelense, que envolve o Iraque, envolve a Síria, a Transjordânia e tal. Se a gente voltar muito, eu não termino, mas naquele momento havia um exército de libertação árabe, que estava sob comando egípcio, por exemplo, né? E até hoje o Egito é um país muito central nessa discussão, porque hoje, por exemplo, ele é entendido como uma opção para receber os refugiados de Gaza, do mesmo jeito que a Jordânia, como uma espécie de solução para entregar os palestinos para os países vizinhos. Então, acho que não é nada tão novo nesse aspecto em relação às últimas décadas. Eu acho que houve uma variação do grau do apoio que foi dado por diferentes países em diferentes momentos, e houve uma oscilação em relação ao movimento mais pró-palestino ou menos pró-palestino ao longo do tempo. Então, aqui para marcar uma figura muito importante, a figura do Gamal Abdel Nasser, que faz um movimento pró-palestino, aí dentro dessa esquerda transnacional, assim, se a gente quiser, muito significativo. Então, é uma figura que traz de volta essa demanda por autodeterminação, essa demanda por reformas sociais, enfim, um entendimento um pouco diferente do que a gente vê hoje, como você mencionou. Hoje, a ideia, então, só para voltar, dois países árabes iniciaram um movimento de normalização das relações diplomáticas com Israel. Então, aqui a gente está falando do Egito em 79, a Jordânia posteriormente, e esses foram os dois países que normalizaram as suas relações e estabeleceram um diálogo muito cooperativo com Israel. Quando a gente tem um movimento mais recente, de fato, é o movimento dos Acordos de Abraão, que em 2020 foram acordos assim históricos, porque assina uma ideia de normalização que expande a ideia que era restrita à Jordânia e Egito, considerados assim, digamos, como quase coniventes com a ocupação, e inclui Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Sudão, o Marrocos, e uma tentativa, então, que estava sendo alinhavada com a Arábia Saudita. Em que pese, digamos, isso ter prejudicado a posição ou pleito da autoridade palestina e a capacidade de negociar dois estados, porque isso foi entendido como, quer dizer, como se diz, os bastidores diziam que a Arábia Saudita pedia muito pouco em prol dos palestinos, a contrapartida era muito fraca. Então, em que pese isso, com os ataques de 7 de outubro, a Arábia Saudita e outros países do Golfo se mostraram mais cautelosos no seu apoio a Israel e suspenderam ou de alguma forma congelaram essa negociação que estava sendo feita de acordo mais amplo de Israel. Então aqui principalmente a figura da Arábia Saudita é muito importante. E veja, com um inimigo em comum, não é? O Irã. Então, ainda que houvesse uma tratativa da China mediando um acordo iraniano com os sauditas, o entendimento é de uma disputa regional de potências, de subpotências ou de potências regionais por domínio, não só um domínio político, mas também ideológico, de duas narrativas também, né, dois projetos de mundo, um pró-ocidental e um anti-ocidental. Então, quando o 7 de outubro vem, a Arábia Saudita, não sei se de forma genuína, ou para talvez alavancar um pouco, suspendeu ou congelou a tentativa de negociação com Israel. Embora, de fato, você tem toda a razão, a Arábia Saudita nunca foi exatamente um defensor vivaz e ferrenho da causa palestina.
né? Então, E é quem tem mais poder ali, né? Porque Jordânia, Líbano são países com essa capacidade de se impor, né? Sem dúvida. Então, com a liderança do Conselho Cooperativo do Golfo pela Arábia Saudita, isso traz um poder nessa balança, nessa, digamos, essa arquitetura de segurança regional muito forte e que tem realmente o poder de fazer a diferença, de desequilibrar esse equilíbrio de forças. E aqui, sobretudo, só chamar a atenção porque era a mesma Arábia Saudita coordenando o Conselho Cooperativo do Golfo que bombardeava o Iêmen com, digamos, a insurreição dos Houthis, que hoje dominam a capital iemenita, Sanaa, mas que é um movimento de um ramo do xiismo. E se a gente for pensar em termos esquemáticos para a região, aí sim, a gente tem o Conselho Cooperativo do Golfo aliado até então a Israel e ao Ocidente, tentando esse movimento de protagonismo. O Catar, um pouco numa posição intermediária, porque agora, nos últimos 20 anos, tem feito um movimento muito importante para se firmar como um mediador regional, como uma figura de equilíbrio. Então, ainda que haja uma discussão sobre o seu papel em relação à Irmandade Muçulmana, a recepção das lideranças do Hamas, assim por diante, o Catar tem esse papel um pouco descolado do Conselho do Golfo, houve toda a disputa em torno da Al Jazeera com a Arábia Saudita e tal. E de um outro lado, para a gente terminar o esquema, o chamado eixo da resistência, aqui incluindo Irã e Síria, né, 2 países, estados nacionais e tal, e muitos grupos armados não estatais, ou proto-estatais, porque o Hezbollah está dando governo, né? Os Houthis controlam a capital e 40% do território. E o Hamas entrando, o Hashd al-Shaabi no Iraque, que são as forças de mobilização popular, e o Hamas. O Hamas aqui, naturalmente, de uma corrente sunita, não xiita, há enormes diferenças, mas no nosso esquema aqui do chamado eixo da resistência, o Hamas entra, e a causa palestina, digamos, enquanto tema, normativamente entra nessa chave. Então, as polarizações ficam marcadas mais ou menos desse jeito. Naturalmente, no meio do caminho, existe toda uma nuance, né? Existe toda uma possibilidade e uma diversidade de soluções, tanto para a região quanto para os conflitos internos. Então, a gente já falou de N delas, mas, de uma forma geral, o paradigma está postulado desse jeito, com um eixo anti-ocidental, com um eixo que apresenta uma terceira via, porque não é uma segunda via comunista, é uma esquerda, mas é uma esquerda que tem o Islã político como imaginário. Então, existe uma cooperação militar, existe uma cooperação ideológica, existe uma mentalidade, inclusive dentro do xiismo, né? Tem um pensamento do Vilayat al-Faqih, que é a jurisprudência do jurisconsulto, desse representante do que é fazer justiça na Terra, do que é ser um bom governante, aqui pensando até na ideia do filósofo Rei, assim. Então, há um paralelo bem interessante quando a gente vai olhar nas narrativas, e de outro lado, há então um movimento mais pró-ocidental, de não boicote a Israel, de alinhamento de trocas comerciais Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, e um movimento mais liberal, democrático, e assim que digamos que o cenário se coloca e o paradigma se estrutura. Mas, de novo, no meio do caminho a gente tem várias coisas. Muito bem. Muito bom, Natália. Obrigadíssimo por essa excelente conversa que a gente pôde ter aqui, super esclarecedora, mas acho que a gente não acabou ainda. Eu quero, na realidade, te devolver a palavra, porque pode ser que eu tenha deixado ainda de levantar algum dos pontos que você acha importante tratar e para que você possa, eventualmente, trazer esse ponto agora no fechamento e, claro, na sequência aí para fazer as suas amarrações finais, por favor.
Eu queria agradecer o convite, dizer que foi realmente um prazer. Acho que a nossa conversa saiu bastante dos elementos conjunturais, os quais a gente fica um A ideia é pouco, essa mesmo, a conjuntura ser o gancho, né? às vezes sobrecarregado com a quantidade de informações que acabam nos atingindo e como os eventos vão se sucedendo de forma muito rápida, né? Então, imediatamente antes da nossa conversa, a gente já tem novas notícias que vão pipocando, novas demandas, por exemplo, para a Corte Internacional de Justiça fazer a sua recomendação com mais rapidez, já visto o que está acontecendo em Gaza. Então, não dá para dar conta, de fato, de todos os elementos de conjuntura, mas eu fico contente que a gente conseguiu abrir um pouquinho a conversa para questões mais densas e acho muito importante falar de política, né? Que eu acho que é isso, fora da política não há salvação. Eu acho que a política também inclui a violência, embora a gente faça um movimento histórico e até teórico de excluir a violência da política, mas para o bem ou para o mal ela é parte da política. Mas, no melhor espírito maquiaveliano, eu acho que as instituições E precisam. weberiano também, eu diria. E weberiano, as instituições precisam canalizar o conflito. E o conflito faz parte desse fazer política, fazer conflito e disputa de poder. Então, quando a gente pode complexificar um pouco a nossa discussão e incluir, por exemplo, uma discussão séria do que são dois estados, o que é um estado binacional, como compartilhar poder, como fazer uma rotatividade de poder, como garantir recursos para minorias, como garantir que minorias tenham poder de veto, como garantir que minorias tenham representação, poder chamar atenção para esse tipo de discussão que, quando a gente fala do Oriente Médio, infelizmente, na ciência política, a gente tem pouca pesquisa que entra nesses meandros, porque, de novo, a conjuntura nos passa na nossa frente. Então, mesmo nas discussões de relações internacionais que abarcam isso, elas vão estar bastante coladas às discussões geopolíticas ou bastante coladas às questões normativas. Hoje há uma discussão muito recente da necropolítica. Então, há uma discussão do apartheid muito significativa, tem o direito internacional, que é essa discussão, mas para chamar a atenção da política e a salvação pela política, eu acho que ela envolve necessariamente pensar esses instrumentos e essas ferramentas que a política já nos deu e que a gente bem conhece. Então, não sei se é um convite, mas gostaria de receber mais diálogos com cientistas políticos e pessoas que talvez estejam nos escutando e tal, para conhecer mais trabalhos que façam esse tipo de discussão, porque eu acho que vai ser muito bem-vindo, acho que é um campo que a gente tem espaço, e acho que, como vocês podem ver, se a gente fizer os devidos paralelos, a gente tem muito mais em comum do que a gente pensa. E tem mesmo, Aliás, tem aquela frase famosa, né, de que a guerra é a política por outros meios, mas o Weber, que eu resolvi aqui mencionar, fala, né, que em última instância quem lida com política tem que saber que no horizonte está sempre a possibilidade da violência. E acho que essa é a questão, o Estado, inclusive, se assenta sobre isso, e tanto nas relações internas como também nas relações externas. Então, acho que essa sua lembrança é absolutamente crucial, né, para a gente ver que, na verdade, não é só por outros meios, às vezes são os meios inerentes a ela própria. E daí que vem, né, a exigência, de novo, weberiana da responsabilidade de quem mexe com isso, né? Porque olha no que você vai tocar, meu cara, né? Olha as consequências que isso pode trazer, né? Enfim, acho que esse é o grande ponto. É isso, até para decidir quem vive e quem morre. O Estado tem esse poder. Exato, tem esse poder mesmo. Enfim. Natália, brigadíssimo mesmo. Foi excelente a conversa, foi de uma profundidade singular. Eu acho que você foi muito feliz e acho que você mesmo observou isso. Quer dizer, quando a gente parte da conjuntura, mas pode entrar em temas, e esse assunto particularmente, ele exige
que a gente entre em temas de uma imensa complexidade, não para, como às vezes alguns usam, esse assunto é muito complexo, para no fim das contas descaracterizar certas críticas, mas para justamente entender o que explica esse cenário e o que explica os vários elementos desse cenário, como, por exemplo, o uso da violência e o próprio terrorismo. Né? Acho que essa é a intenção aqui, né? Poder desvendar esses elementos. Mas, enfim, agradeço. Eu te agradeço. Essa é a ideia. Enfim, quero aqui agradecer então a Natália e ao me despedir dela e agradecer a ela, eu quero, como faço também sempre no fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado aqui o Fora da Política Nossa Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, sempre lembrando, está em mais de 20 plataformas de áudio, e para quem acompanhava aí no Google Podcast sabe que isso está mudando para um negócio diferente, está indo para o YouTube Music, então tem que prestar atenção nessa mudança, porque daqui a pouco não vai ter mais, né, YouTube Podcast. E para quem acompanha no Spotify, tem vídeo também disponível no Spotify, dá para assistir em vídeo no Spotify. E, claro, agradecer também a todo mundo que tem contribuído aqui para o projeto do canal, seja por meio daquele meio mais pontual, do Valeu Demais, o botãozinho que tem o coraçãozinho ali embaixo do vídeo, que permite uma contribuição pontual, seja para quem tem se tornado membro do canal, se inscrevendo por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, o que permite uma contribuição continuada usando o Google Pay como instrumento de apoio, seja de forma parecida para quem quiser fazer uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí é só digitar benfeitoria.com/apoio Fora da Política Nossa Salvação, tudo junto, ou ainda até para quem opta pelo caminho mais simples e usual hoje em dia, fazer um Pix, e a chave Pix do canal é o e-mail de contato @foradapoliticanãohasalvação.info. Quem quiser escrever também pode usar esse e-mail, contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Bem, de tudo isso, eu reforço aqui meu agradecimento, me despeço da Natália, me despeço de todo mundo. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.